Não cederás ao pragmatismo teológico. O que que seria isso, Val? Isso aqui é sério, hein? Só que a gente já tocou um pouco nisso aqui, pelo menos en passant, por alto, né? O pragmatismo teológico é aquela ideia assim, eu vou ensinar certas doutrinas ou vou trazer certas pregações que dão certo, mas que não necessariamente são certas. Ah, tá. Você entendeu? Então, o pragmatismo teológico. Olha, eu vou usar certos discursos, vou fazer certas coisas, ou vou ensinar determinados ensinos que não necessariamente são certos, mas dão certo. Traz gente, traz maiores dízimos, trazem maiores ofertas e tal. Então, de novo, é o compromisso com a fidelidade bíblica. Quando a igreja começa a operar numa lógica de mercado. Exatamente. É isso. É isso. Legal. Essa é a minha interpretação da... Eu como uma pessoa que muitas vezes foi visto como um rebelde, essa é a minha interpretação do trazer o mundo para a igreja. Porque tem muita gente que pensa que trazer um mundo é usar barba, né, usar um tipo de roupa. Mas, na minha visão, trazer o mundo para a igreja é exatamente quando a igreja começa a operar na lógica do mundo. Né? Correto, numa lógica correto. de mercado. Né? Perfeito, perfeito. E aí ela se preocupa, por exemplo, não em ganhar almas, mas em ganhar clientes. Isso. Não em ganhar almas para Deus e para o reino de Deus. Ela busca ganhar dizimistas, ofertantes ou pessoas que em potencial serão clientes. Né? Digamos, então a lógica mercadológica, como você muito bem colocou, ela acaba substituindo a lógica do reino de Deus. Que é pregar o evangelho para toda a criatura, independentemente do bolso dessa pessoa, se ela é rica, se é pobre, se é culta, se é inculta, se é analfabeta, semi-alfabetizada, se é um doutor, se é um leigo, não importa. Toda criatura deve ouvir o evangelho, deve se arrepender dos seus pecados, deve mudar de vida e deve se submeter a Deus e a sua palavra. Agora, essa lógica do pragmatismo teológico ou religioso, ela busca técnicas, elementos, para que simplesmente a pessoa, a igreja, por exemplo, a denominação, ganhe um membro e não necessariamente uma nova alma seja salva. É alguém que eu trago aqui nas minhas rédeas, no meu redil, e essa é uma pessoa que eu vou conseguir ganhar muita coisa em cima dela, ela vai me trazer dividendos importantes, sobretudo em termos financeiros, e assim por diante. Então, ou técnicas para lotar a igreja, então vamos usar uma série de campanhas, vamos fazer o dia daquilo, o mês daquele outro, então uma série de subterfúgios nada bíblicos, para que o número da membresia aumente e assim por diante. Então, esse é o problema. Nós devemos lutar contra o pragmatismo teológico, o pragmatismo religioso, o pragmatismo de uma forma, nesse sentido, né, que é pernicioso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo o que dá certo é certo aos olhos de Deus, conforme explicitado na sua palavra. Esse é o grande desafio. Legal. Aqui no 7º, você traz... Não separarás a ortodoxia da ortopraxia. É muito essa questão de separar a ação e a prática, né? Exatamente. A vida e a teoria, é tipo isso, né? Exatamente. A palavra ortodoxia vem de duas palavrinhas gregas, né? Ortos, que é correto, né? E doxa, nesse caso, opinião. Ou seja, opinião correta. No caso bíblico e cristão, é ter a crença correta. Ortodoxia. Isso, ortodoxia em termos bíblico-teológicos. Então, Sim, por exemplo... Que é o título do livro do Chesterton, né? Isso, perfeito. Ortodoxia, né? Perfeito. Então, a ideia é, eu creio num Deus que ele é unitrino ao mesmo tempo, né? Ele é um ser só, mas ele coexiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, ortodoxia. A Bíblia não contém a palavra inspirada de Deus, a ideia ortodoxa, né? Jesus Cristo veio ao mundo, Deus se fez homem na pessoa de Jesus, Jesus ressuscitou literalmente, Jesus nasceu de uma virgem, Jesus voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja. Então, tudo isso de forma, entre tantas outras coisas, é de ortodoxia, ou seja, o pensamento, a opinião correta. Tá? A ortopraxia, ortos, correto, e praxis, a ideia da prática. É você praticar aquilo que é correto. E aí, envolve aquilo que eu mencionei também minutos atrás, e um exemplo que eu uso como paradigma disso, e tem tantos outros, mas é um exemplo bem interessante, que é o do profeta Jonas.
Ele é um ótimo teólogo, ele sabe quem Deus é. Se você ler os capítulos 3 e 4, ele vai dizer, eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, se arrepende do mal, e é isso e aquilo. Era um senhor teólogo, né? E a teologia de Jonas está em consonância com aquilo que o Antigo Testamento ensina. Então, ortodoxia nota 10. E na ortopraxia, ele se afasta ali da cidade de Nínive, vai para um monte ali, só para ver Deus fulminar os ninivitas. Porque Jonas achava que ele e os israelitas deveriam ser objetos da graça de Deus. Mas aquele que não é israelita, aquele que não teme a Yahvé, aquele que não é da nossa turma, da nossa patota, do nosso clube, Senhor, fulmine eles e acabe com eles. Quer dizer, ele cria que Deus era longânimo, mas ele não imitava Deus na sua longanimidade para com os ninivitas. Com certeza. Ele cria que Deus era tardio em irar-se, mas ele se irava facilmente com os ninivitas. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, inclusive no nosso quintal, digamos que cristão evangélico, né? Então aquela coisa de, vamos orar apenas pelos evangélicos, mas Senhor, aquele que é católico, desça fogo do céu. Aquele que é macumbeiro, aquele macumbeiro ali da esquina, não. Senhor, como o Senhor nos alcançou, abençoe, né? Aquele macumbeiro, aquele espírita, aquele católico, aquele ateu. Não estamos dizendo que concordamos necessariamente com as crenças ou postulados dessas pessoas. Mas enquanto cristãos, Deus nos chamou para amarmos, sermos pacientes, intercedermos por essas pessoas e pregar-lhes o evangelho, né? O que Jonas ali ele acaba destoando. Então ele é ortodoxo, mas muito pouco ortoprático. A crença correta de Jonas está em rota de colisão com a sua fé. Ele crê de forma certa, mas vive de forma totalmente oposta àquilo que ele crê. Que é aquilo que a gente falou sobre a hipocrisia, A hipocrisia, exatamente. E por incrível que pareça, Vailate, é possível ser ruim nos dois. Não há nada que seja tão ruim que não possa piorar. Né? Pois é. Tem gente que é ruim na crença e é ruim na prática. Aí é terrível. Aí, de novo, tem que ler. Se é ruim nos dois, bem ruim nos dois, é falta de frequentar uma boa escola bíblica dominical, de frequentar uma igreja que seja bíblica, com boas pregações e tudo, de ler a Bíblia e ler bons livros e ter uma vida correta, né? Eu tenho um comentário também, Marco, dentro desse assunto, né? Para os irmãos da igreja, em alguns momentos que assim, às vezes nós vivemos nessa época customizada, onde as pessoas querem tudo algo personalizado, né? Não só bonés, capacetes, roupas, smartphones e tudo. As pessoas querem até um Deus personalizado ou uma igreja personalizada. Então isso é muito complicado. E às vezes, em razão disso, muitas pessoas saem de igrejas onde congregavam pelos motivos mais estapafúrdios. No dia tal o pastor não me cumprimentou, no dia tal a irmã disse aquilo me magoou, no outro dia aconteceu não sei mais o quê, e isso foi motivo suficiente, a pessoa viu como motivo suficiente para sair da igreja. Ora, saia da igreja onde você congrega, apenas se a pregação não for bíblica, né? Se a comunhão ali entre os irmãos não for bíblica, se o louvor não for bíblico, se você não for assistido pelo seu pastor, o que não significa dizer que o pastor ele deve morar e viver na casa dos membros. Né? Mas assim, quando eu ligo para o pastor, quando eu peço ajuda dele, ele é acessível, ele ora por mim, ele me aconselha, ele sempre prega sermões bíblicos, a igreja se esforça por ser bíblica na pregação, no louvor, na comunhão, na maneira de lidar com as ofertas, com os membros, com as pessoas, com os vizinhos, se esforça, ela faz isso. Então você não tem motivos para sair dessa igreja. Porque hoje a gente sabe, né, sobretudo numa época de pessoas assim chamadas desigrejadas, né, um tema muito atual também na nossa época, tem pessoas que criticam demais a instituição igreja, e não digo que a igreja não seja passível de críticas, claro que é. Claro que sim, ela não está acima do bem e do mal, nem o pastor, nem ninguém, eu concordo 100%. Agora, as pessoas, elas criticam e saem pelos motivos mais banais, mais triviais, né? Poxa, a igreja, de novo, é uma igreja que o pastor ali, a pregação é fiel à Bíblia, os louvores, todos os demais elementos, você é assistido, é auxiliado, o pastor intercede por você, te auxilia a comunidade dentro do possível com cestas básicas, faz um trabalho social, por que sair? Agora, se a Bíblia não está sendo mais pregada, só tem esses modismos, esses achismos, por exemplo, frutos de um pragmatismo teológico, religioso, como mencionamos agora há pouco. E tudo, aí sim, corra dessa igreja, corra.
Agora, se não são essas coisas que ocorrem, talvez aí você esteja com preciosismo, né? Talvez com uma frescura, vamos assim dizer, gospel, né? Nesse contexto, e talvez falte mesmo muita humildade, né? Em admitir que todas as igrejas têm erros e problemas. Toda igreja tem erro e problema. Sim. A igreja é composta de seres humanos. Sim. Então, onde o ser humano estiver, ali haverá um punhado de problemas. Sim. Então, a maneira é como nós lidamos com esses problemas, né? E não é fugindo da igreja ou dizendo, não, agora eu não vou mais congregar, que você vai evitar esses problemas inerentes a uma condição humana decaída. Então, não é assim que a gente resolve esse problema, entendo eu.